Good morning, good afternoon, good evening. Hello, quintos anos, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, para quem perdeu a tarefa, a correção da tarefa que eu coloquei no grupo, é isso aqui, tá bom? Então era para arrumar esse goes aqui que eu tinha feito errado, da B e da C, e completar, né, com sometimes, always, never e usually, tá bom? Essa é a correção. Ó, pessoal, já começou a gravar aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre. Eu tô usando essa telinha nova aqui pra gente ver como fica. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o presente simples, que é usado para ações habituais, coisas que temos o costume de fazer. Então eu coloquei alguns exemplos. They sing on Sundays. They sing on Sundays. Eles cantam aos domingos. I sometimes go to the club. Eu às vezes vou ao clube. We watch TV at night. Nós assistimos TV à noite. E you study English. Você estuda inglês. Então a teacher colocou aí alguns exemplos, porque eu vou explicar. Lembra que na semana passada eu passei uma tarefa para vocês e aí eu errei um verbo. E aí eu fiquei de explicar para vocês, então eu vou explicar agora para vocês por que a gente usou aquele verbo diferente. Você começa a comer nos melhores restaurantes e a comprar os relógios e a cadeira. Bom, pessoal, então aqui no presente simples, só conjugamos o verbo para he, she, it. Para os demais pronomes, o verbo fica igual. Então aqui, os verbos que eu usei no exemplo, eu tenho o sing, o go, o watch e o study. Para eu, o que é conjugar verbo? Por exemplo, o verbo andar. Você não fala eu andar, tu andar, ele andar, nós andar. Você não fala assim. Você fala eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos. Então, isso é conjugar o verbo. O que acontece no inglês? Para eu, você, nós e eles, o verbo fica igual. Então, por exemplo, o verbo sing, ó, I sing quer dizer eu canto. You sing, você canta ou vocês cantam. We sing, nós cantamos. They sing, eles ou elas cantam. Então, ó, é o mesmo verbo, do mesmo jeitinho, para todos esses pronomes. Ele não mudou. Ele muda assim, na hora que a gente fala em português, ele muda, mas em inglês ele ficou igualzinho. Se fosse o verbo ir também, que é o go, a mesma coisa. I go, you go, we go, they go. Eles não mudam para os pronomes I, you, we e they. Eles só vão mudar para he, she, it, tá bom? Eu acrescentei um exemplo aqui, ó. I play videogame. Eu jogo videogame, porque eu vou usar na próxima tela, tá bom? Então, vocês viram, não tem mudança nenhuma aqui. Se fosse eu assisto, I watch TV, you watch TV, we watch TV, they watch TV. Eles assistem TV, nós assistimos, eu assisto. Então, o verbo ficou igual, tá bom? Então, aqui, pessoal, o que acontece com o verbo para he, she, it? Quando eu tenho he, she, it como pronome, o que acontece com o verbo? Então, aqui eu tenho aqui, ó, 3 regrinhas, né? A primeira, regra geral. Para a maioria dos verbos, acrescentamos S no final. Então, se eu falo I play, por exemplo, I sing ou I play, o verbo ficou normal, né? I play terminou com Y, I sing terminou com G. Agora, se for he, she, it, eu coloco um S no final do verbo, mas só para he, she, it. Então, ó, she sings on Sunday. Ela canta aos domingos. No domingo, no caso, porque aqui só tá Sunday, né? Ela canta no domingo. Poderia ter um S aqui, ficaria on Sundays, aí seria aos domingos, tá? He plays videogame. Ele joga videogame. Então, acrescentei um S. Eu não posso colocar replay videogame, tá? Tem que ser replays com S no final, tá? O segundo exemplo aqui. Para verbos terminados em S, SH, CH, XZ ou O, nós acrescentamos ES no final do verbo. Que foi o que aconteceu com aquele verbo que eu coloquei para vocês. Eu coloquei, acho que go, né? Acho que era o verbo go que eu coloquei para vocês e tinha que terminar em ES, porque termina com O. Então, aqui, ó, she watches TV. Esse what é aquele verbo assistir, ele termina em CH. Como ele terminou em CH, para he, she, it, eu tenho que colocar S no final. Não significa que esse verbo está no plural. Pelo contrário, ele está no singular, terceira pessoa do singular, que é ele e ela.
tá? Então, she watches TV. Ela assiste TV. E ali eu coloquei it goes to the club. Ele vai ao clube. Pode ser um dog. Poderia ser he aqui também. Só que a teacher quis usar o it. Para ficar um exemplo com it. It goes to the club. Então, ele vai ao clube. O verbo é go. Termina em go. Como termina em o, eu acrescentei es no final. Último exemplo aqui. Para verbos terminados em consoante mais y. Teacher, o que é terminar em consoante mais y? Olha o exemplo lá embaixo, aqui grandão, study. Ele termina com y. E antes do y tem uma consoante, que é a letra D. Tá vendo? Antes do y tem uma consoante, que é a letra D. Então, quando isso acontecer, verbos terminados em consoante mais y, retiramos o y, ele perde o y e acrescentamos ies no final. Olha como ficou o exemplo. She studies English. Ela estuda inglês. Então, era assim. Aí, eu tirei esse y e acrescentei ies. Ô, teacher, mas e o play? Que também termina em Y. Então, o play termina em Y, termina. Só que antes do Y tem uma consoante ou uma vogal? Tem uma vogal, então ele vai seguir a regra geral, tá bom? Essa regra aqui é para verbo terminado em consoante mais Y. Antes do o verbo terminou em Y, vocês têm que observar se antes do Y tem uma vogal ou uma consoante. Se tiver uma vogal, vocês vão colocar apenas S. Vem nessa primeira regra. Se tiver uma consoante, vai tirar o Y e colocar IES. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Então, aqui, pessoal, mais alguns exemplos, tá bom? Então, aqui na regra geral, que é só o S, a teacher colocou o verbo dançar, que é dance. I dance, eu danço. She dances, ela dança. Então, regra geral, só acrescentei o S. Aí, o próximo verbo é o verbo pay, que é pagar. They pay the bills. Eles pagam as contas. Agora, he pays the bills, ele paga as contas. Então, regra geral, só S, tá vendo? Depois do Y, antes do Y tem uma vogal, então a gente só coloca S. O segundo exemplo é aquele caso de acrescentar ES. We brush the hair. Nós escovamos o cabelo. Então, o verbo brush, que é escovar, termina em SH. Então, para he, she, it, eu coloco ES. Então, he brushes the hair. Ele escova o cabelo, ou os cabelos. E o terceiro exemplo, quando o verbo termina em consoante mais Y, eu coloquei aí o verbo fly, que pode ser voar, ou no caso de fly a kite, soltar pipa, né? Então, ficou aí. You fly a kite, você solta a pipa, e she flies a kite, ela solta a pipa. She flies a kite. Terminou em Y, antes do Y vem o L, que é uma consoante, então a gente tira o Y e coloca IES. Muito bem. Homework, tarefa. Vocês vão escrever essas frases aqui no caderno, tá? Escreve lá exercício, enfim. Leia as sentenças e complete usando o verbo que está entre parênteses. Então, aqui, o que vocês têm que observar, meus amores? O seguinte, ó, que nem aqui, ó, é Kate. Kate é ela, né? É ela. Então, vocês têm que olhar aqui, esse open vai ficar open ou vai ficar opens? Terminado em S. Então, vocês vão observar aqui o sujeito. Se o sujeito for he ou she ou it, né? He, she, it. Aí você tem que seguir aquela regrinha. Volta o vídeo, pausa, segue aquela regrinha lá. Se terminar a regra geral, é só colocar S. Se terminar em S, SH, CH, XZ ou O, aí você coloca ES. E se terminar em Y e antes do Y tiver uma consoante, tira o Y e coloca IES, tá bom? A correção pode me mandar pelo Demandanet, tá bom? E eu mando, se vocês quiserem tirar foto, aí manda pela Demandanet, tá bom? E depois eu vou passar a correção para vocês. Então, é só prestar atenção no sujeito, que nem, ó, Kate é ela, aqui já tá mostrando que é he, aqui já tá mostrando que é she, né? Aqui they, ó, eles, tá? Não é he, she, it. Paul, quem que é Paul? É ele, né? The baby, quem que é o baby? O baby é ele ou é ela, né? Então, é a terceira pessoa do singular. Aqui também tá mostrando, ó. Agora, olha aqui, ó. The students, os alunos, os estudantes. Então, é plural, não é? E Bela? Bela é um nome de pessoa, né? Então, é ela. Mesma coisa.
Então, os que não forem ele ou ela, aí não, o verbo fica igualzinho, tá no parênteses, tá? Agora, se for ele ou ela, tem que fazer aquela mudança de acordo com o que a teacher explicou no vídeo para vocês, tá? Qualquer dúvida é só chamar no particular. Pay attention, o que vocês vão escrever lá no responder da plataforma ou comentários do YouTube. Simple present, tá? Que quer dizer presente simples, que é o que vocês viram hoje, tá? Simple present. Beijinhos, se cuidem e até semana que vem. Bye!